A paz, irmãos. Eita, não estou acostumado com isso aqui, não. Para a honra e glória de Deus, né? Estamos aqui para a grande final do livro, né? Que Deus, as pessoas que estão aqui, foi as pessoas que Deus preparou para estar ouvindo a mensagem dele, né? A palavra de Deus fala, né? Onde estiver 2, 3 reunidos, ali eu estarei, né? Que nós estamos em bastante quantidade, né? Temos as crianças que estão nos prestigiando, né? O marido da Kelly também veio nos prestigiar. A surpresa é a banda ali, ó, do Conecta, que veio tocar para nós ao vivo, né? Que seria, a gente ia fazer em playback os louvores e eles toparam vir tocar para nós. É uma honra, hein, meninos? Então, vamos estar iniciando, né, o capítulo final, promessas indissolúveis e esperança inabalável. Então, vamos, nesse momento, levantar para a gente fazer uma oração, para a gente estar iniciando em nome de Jesus. Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, nós te pedimos, Senhor Jesus, meu Deus, abre o nosso coração, abre a nossa mente, Senhor, para te louvar, para engrandecer o teu nome. Que nós venhamos, Senhor, meu Deus, aprender da tua palavra, Senhor Jesus. Nós sabemos que não foi fácil, Senhor Jesus, meu Deus, que tivemos dificuldade, Senhor, para realizar, Senhor, a leitura desse livro, mas com a tua força, com o teu poder, Senhor Jesus, nós conseguimos, Senhor Jesus. Levamos 3 meses, Senhor, para finalizar e hoje estamos aqui para a honra e glória do teu nome, Senhor. Tudo que vai ser feito aqui, Senhor, é para engrandecer o teu nome, porque tu mereces toda a honra, todo o louvor, Senhor Jesus. Desde já eu te peço e te agradeço. Abençoa, Senhor, meu Deus, esse encontro. Que o Senhor possa falar com cada um de nós que estamos aqui. Amém. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames.
mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Guia-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Amém, glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Agora nós vamos adorar ao Senhor nesse momento, nesse fechamento. Essa bênção, né, irmãos, que foi esse livro, Esperança Inabalável. E nós vamos cantar mais um hino que tem tudo a ver com o contexto, né, dos capítulos que nós fomos trabalhando. Que independente da tempestade, que vai haver tempestades, né? Mas nós estamos firmados na rocha que é Jesus. E que independente do problema, das circunstâncias, o Senhor nos pede que nós confiemos nele, né? Então, e descansar é um trabalho, é difícil. Se não fosse difícil, não seria um mandamento. Que Deus manda a gente descansar, né? E ficar tranquilo. Então, essa música também tem tudo a ver com o que nós trabalhamos. E nós vamos, então, dar continuidade com esse louvor. De tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isto é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite em que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora.
sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite em que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo. Tem um sorriso te esperando quando esse dia tá sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Confia, descansa. Glória a Deus. Tudo posso em ti, fortaleza minha. Eu espero em ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. A ti rasguei meu coração, fiel permaneci. Mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei. Minha vida é tua, meu coração te dei. Os ventos podem até soprar contra mim,
mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei meu coração, e da tua palavra eu não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra eu não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Estou mais perto de ti, estou mais perto. Meu prazer é te ter, és o meu redentor. Estou mais perto de ti, estou mais perto. Meu prazer é te ter, és o meu redentor. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Aleluia. Amém, irmãos. Que bênção, né? Que louvores abençoados, né? Louvores de esperança, né? Naquele que nós temos que confiar, né? É Jesus, né? Então, vamos iniciar o nosso capítulo aqui. Eu trouxe aqui, eu sou professora, né? Eu trouxe uma historinha que eu li lá na creche, que tem tudo a ver com o nosso tema, né? Então, o nosso capítulo é Promessas Indissolúveis, Esperança Inabalável. A história é uma aranha muito ocupada. No início de uma manhã, o vento soprou uma aranha pelo campo. Um fio fino e sedoso saía do seu corpo. A aranha pousou em uma cerca perto de uma fazenda e começou a tecer aquele fio sedoso. Relinchou o cavalo. Quer dar um passeio? A aranha não respondeu. Ela estava muito ocupada tecendo sua teia.
mugiu a vaca. Quer comer um pouco de grama? A aranha não respondeu. Estava muito ocupada tecendo sua teia. Mé, mé, disse a ovelha. Quer correr pelo campo? A aranha não respondeu. Estava muito ocupada tecendo sua teia. Bé, bé, berrou o bode. Quer pular nas pedras? A aranha não respondeu. Estava muito ocupada tecendo sua teia. Onk, onk, falou o porco. Quer rolar na grama? A aranha não respondeu. Estava muito ocupada tecendo sua teia. Uau, au, au, latiu o cachorro. Quer correr atrás de um gato? A aranha não respondeu. Estava muito ocupada tecendo sua teia. Miau, miau, miou o gato. Quer tirar um cochilo? A aranha não respondeu. Estava muito ocupada tecendo sua teia. Olha o tamanho da teia dela já. Quac, quac, chamou o pato. Quer ir nadar? A aranha não respondeu. Tinha terminado de tecer a sua teia. Cocoricó, cantou o galo. Quer pegar uma mosca? Naquele momento, a aranha pegou uma mosca com sua teia. Então, trazendo para cá, para o nosso capítulo, né? A aranha, ela tinha um foco, né? O foco dela era o quê? Tecer a teia e pegar a mosca. Todos quiseram tirar a atenção dela, todos. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E, às vezes, as coisas do mundo querem tirar nós da presença do Senhor, né? As coisas do mundo. Às vezes, amigos chamam a gente para ir para tal lugar. Talvez hoje poderia ter várias pessoas aqui, mas preferiu estar em outro lugar. Então, assim, a aranha ela tinha um foco, tecer a teia e pegar a mosca. Ela não, nada, nem alguém chamou ela para brincar, para comer, para dormir, ela não, meu foco é Jesus. Então, assim, o nosso foco tem que ser Jesus, sempre. Nada pode tirar nós do foco, nada pode nos desviar do caminho. Nós temos que estar sempre firme nessa rocha que é Jesus. O nosso alvo é Jesus. Vamos repetir. Jesus é tudo o que eu preciso. Jesus é tudo o que eu preciso. O nosso capítulo final é promessas indissolúveis. Eu fui pesquisar. O que é indissolúveis, né? Não se dissolve, não se desfaz, não desliga. Então, as promessas de Deus, elas não se desfazem. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não importa o tempo, a hora, o momento, Ele vai cumprir. Por que Ele vai cumprir? Na palavra dele diz, em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura dirá ele e não o fará? Ou falaria e não confirmaria? Então, está na palavra dele, né? Então, não importa o que aconteça. As promessas de Deus, elas vão acontecer na nossa vida, mas no tempo dele, né? Então, devemos ficar firmes nessas promessas, né? Promessas indissolúveis. Nós temos que se apegar a essas promessas. Elas não se desfazem. Esperança inabalável. O que é inabalável, né? Forte, firme, fixada, rocha. A nossa esperança tem que estar firme, fixada na rocha que é Jesus. Inabalável. É uma coisa firme, forte, fixada, rocha, né? Algo poderoso, né? Na palavra de Deus fala, nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e proteção. É aí que nós temos que ter a nossa esperança inabalável, em Jesus, né? Ali está claro, né? O versículo, né? Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Agora vamos entrar na leitura do capítulo. Eu quis explicar para vocês, né, o nosso título aí, né? Nosso capítulo.
Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura. Vou ler aqui o capítulo, né? Ele, como sempre, né, ele começa, quem participou das lives sabe, né, ele começa contando as historinhas dele, né? Bem depois das crianças tomarem banho e irem dormir, a mãe solteira dava uma olhada nas contas e no extrato bancário. Ela vê contas demais e dinheiro de menos. Telefona para todos os amigos. Pede todos os favores que pode e dedica o máximo de horas durante o dia para ganhar mais dinheiro. Olha pela janela do pequeno apartamento e imagina a quem possa recorrer. Nós sabemos, né, a quem nós podemos recorrer, né? A Jesus, né? Também há o homem cansado na UTI, em pé, ao lado da cama, do amor da sua vida. Ele mal consegue se lembrar de algum dia sem estar ao lado dela. Casaram-se tão jovens e ele nunca conheceu nada tão puro como o coração daquela mulher. Ele inclina-se sobre o rosto dela e afaga seus cabelos brancos. Ela não reage. O médico lhes diz para despedir-se dela. A esperança do marido se esgota. O que dizer, então, do executivo que está sentado em sua grande mesa e em um grande escritório? O aperto da mão é forte, a voz é confiante, mas não se engane com a postura dele. A capacidade dele de pagar as dívidas fosse um avião a jato, ele estaria em parafuso. O banqueiro quer fazer uma reunião. O contador quer se demitir. E onde está a esperança? Pegou um trem para o litoral há uma semana e ainda não voltou. Você conhece muito bem essa sensação. Todos nós sabemos. Até mesmo as pessoas mais otimistas, que sempre veem uma luz no fim do túnel e que cantam, o melhor ainda está por vir. Quando o celular toca, tem horas que nos falta a esperança. A pergunta é, a quem podemos recorrer quando isso acontecer? Nós recorremos a quem? A Jesus. Jesus é o nosso alvo. Jesus é tudo o que eu preciso. Sugiro que recorremos a essa promessa grandiosa e preciosa. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos procedeu, entrou em nosso lugar. Hebreus 6, 19 e 20. Observe as palavras-chave da primeira frase, âncora e alma. Eu acho que aqui todo mundo sabe, né, o que é uma âncora, né? A âncora, ela é um objeto, né, de ferro que serve, né, para fincar o navio, né, quando ele está lá em alto mar, quando vem a tempestade, né? Então, quando o marinheiro lá joga a âncora lá no mar, que ela finca em algum lugar, a tempestade vem e o barco não vai à deriva, né? Então, aqui nesse capítulo, o Marcos Lucado, ele vai comparar a âncora com Jesus. Que Jesus, ele tem que ser a nossa âncora, algo firme. Ele é o Todo-Poderoso. Então, ele compara a Jesus, ele tem que ser a nossa âncora, né? Não é necessário que se explique o que é uma âncora. Quem sabe você já tenha segurado alguma de ferro com as extremidades pontudas, ou até mesmo tenha jogado uma de um barco na água e sentiu o tranco quando ela encontrou seu lugar seguro. A âncora tem uma finalidade, firmar o barco. Então, nós devemos firmar a nossa vida na nossa âncora, que é Jesus. A nossa vida, ela tem que estar firme na rocha, que é Jesus. Para resistir às tempestades, é preciso uma boa âncora, como aquela que está tatuada no antebraço do Popeye. Ela é forte e de duas pontas, uma âncora que possa enganchar-se em um modo seguro, em um objeto que seja mais forte que a tempestade. Quem é mais forte que a tempestade? Jesus. Você precisa de uma boa âncora.
Você precisa de Jesus. Quer saber o motivo? Por que você precisa de Jesus? Simplesmente porque você é um vaso precioso. Você tem uma alma. Quando Deus soprou dentro de Adão, Deus lhe mais do que oxigênio. Concedeu-lhes uma essência eterna. Deu-lhes uma alma. O fato de você ter uma alma diferencia você do seu peixe dourado de estimação. Vocês dois se alimentam, têm olhos e espinhas, o peixe no corpo e você no rosto. Apesar de serem bem parecidos, existe uma diferença enorme: a alma. A alma é o quê? É a nossa vida. A alma é o que nos faz pensar. A alma é o que nos faz ser um ser racional. E aqui ele destaca que a nossa alma, os nossos pensamentos, o nosso agir tem que estar direcionado para Deus, para Jesus. Você tem a capacidade de refletir sobre o sentido da vida por causa da sua alma. Ela é a razão de você pensar sobre o seu destino eterno. É ela que faz você ter conflitos entre o certo e o errado. Valorizar a vida das outras pessoas, embargar a voz ao som do hino nacional e encher os olhos de lágrimas quando vê seu filho nascer. O peixe dourado não faz isso. Então aqui ele está querendo dizer, nós temos a opção de escolher, né? Nós temos a opção de escolher o caminho certo, a direção certa, porque nós pensamos, porque nós sentimos. A alma distingue você dos animais e une você a Deus. É ela que precisa de uma âncora, pois é frágil. Vocês entenderam? A alma é ela que precisa de uma âncora, pois é frágil. A nossa alma, ela é frágil, né? A tendência é nós sempre desviar do caminho. Então, a palavra fala, né? Temos que ter Jesus, a nossa âncora, né? Ela sente a dor da morte e conhece as questões da enfermidade. O fígado sofre por causa de um tumor, mas a alma sofre por causa de seus questionamentos. Portanto, a alma precisa de uma âncora, um ponto de apoio que seja mais firme do que a tempestade. A nossa alma precisa de Jesus. Essa âncora não está firmada em algum barco, nem em alguma pessoa ou bem. Ela está firmada no santuário interior, por trás do véu, onde Jesus que nos procedeu entrou em nosso lugar. Está em Provérbios 19, 20. Nossa vida, em outras palavras, está firmada na própria sala do trono de Deus. Podemos até imaginar a âncora amarrada no próprio trono. Ela nunca se soltará. A corda nunca romperá. Quando nossa vida está firmada, a nossa alma está firmada no trono de Deus, nada vai romper, né? Nós estamos firmes na palavra do Senhor. A âncora está firmada. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ela está a salvo do diabo e sobre os cuidados de Cristo. Já que ninguém pode tirar Cristo de você, ninguém pode tirar a sua esperança. Será que os critérios definem sua identidade? Não, porque Deus disse, façamos os homens à nossa imagem. Gênesis 1, 26. Isso inclui você. Será que os desafios podem esgotar a sua força? Ele está fazendo perguntas, né? Não. Porque somos herdeiros de Cristo e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8, 17. Você tem acesso à fortuna da família. Será que você é vítima das circunstâncias? Nem um pouco. Porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5, 16. Quando você ora, quando você busca o Senhor, Ele te ouve, né? Então, nós temos que estar firme, né? Pode ter certeza, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. 1 Pedro 5, 5. Será que alguém pode entender onde o seu sapato aperta? Sim, Jesus pode.
Por quê? Assim como nós, passou por todo tipo de tentação. Hebreus 4:15. Você se sente sozinho em meio aos problemas? Saiba que não está sozinho. Jesus está com você e intercede por nós. Romanos 8:34. Será que Deus pode perdoar seus erros? Ele já os perdoou. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Será que a sepultura é um beco sem saída? Não. Pelo contrário, a morte foi destruída pela vida. 1 Coríntios 15:54. Algum desses versículos a gente já ouviu, né? Em alguns capítulos anteriores, né? Como esse é o final, ele está colocando aqui para a gente ficar bem marcado na nossa alma, né? Será que o seu sofrimento terá fim? Às vezes parece que não, mas Deus nos garantiu. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. Será que você terá sabedoria e energia para o resto de sua vida? Você não terá, mas o Espírito Santo em você sim. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Atos 1:8. A vida não é justa, mas ele será. Pois Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Atos 17:31. A morte, o fracasso, a traição, a doença, a decepção. Eles não podem tirar sua esperança, porque não podem tirar Jesus de você. No seu livro, Os Grandes Fundamentos, Patterson conta sobre um submarino que naufragou longe da costa de Massachusetts. Toda a tripulação ficou presa e todos os esforços foram feitos para resgatar os marinheiros, mas fracassaram. Perto do final da tragédia, um mergulhador de águas profundas ouviu batidas na parede de aço do submarino, naufragado. Quando ele pressionou a orelha do submarino, ouviu um marinheiro bater esta pergunta em código Morse: existe alguma esperança? Será que não é isso mesmo que você está se perguntando? Será que você e a mãe solteira que não tem recursos, o homem na UTI, cujas forças se esgotaram, ou o executivo sem respostas, você é esse que está fazendo a pergunta? Existe alguma esperança? Será que existe alguma esperança para nós? Forte, né? Existe sim, né? Jesus, né? Então, essa aqui foi a parte que eu fiz, né? O que é que eu tirei dessa parte, né? E depois o pessoal vai dar continuidade, né? Porque o capítulo é bem longo. Aqui ele fala do quê? Da âncora, né? A nossa âncora tem que ser Jesus. Que nós temos que ter a nossa alma firmada em Jesus. Que nós temos que estar firme nessa rocha inabalável, né? E confiar no Senhor Jesus, né? Jesus é a âncora inabalável. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e proteção. Salmos 33:20. Então vamos gravar bem isso, né? Jesus é tudo o que eu preciso. Jesus é a âncora inabalável. Ele é o nosso tudo. Ele é a nossa rocha. Agora eu vou estar passando para a Luciana e ela vai dar continuidade no capítulo. Jesus está no barco. Glória a Deus, né, gente? O Senhor é a nossa âncora, a nossa fortaleza, o nosso refúgio. E não importa a situação, as circunstâncias, né? Nós podemos confiar nisso, né? Nessa palavra maravilhosa. Então, vou continuar aqui. Jesus está no barco. Uma das pessoas que se depararam com essa questão foi Jonathan McCombie. Eu estou muito fluente, né? Só que não. A família McCombie
Era o modelo da família norte-americana. 2 filhos, bem jovens e lindos. Um casamento belíssimo. Jonathan era fazendeiro e Laura vendia produtos farmacêuticos. Eram pessoas que obedeciam a Deus, felizes, ocupadas e tranquilas. Daí veio a tempestade. A previsão era de chuva. Mas quem poderia prever uma enchente que acontece uma vez a cada 100 anos? Ninguém. O Rio Branco subiu 8,5 metros em 90 minutos e enfureceu-se por toda a região montanhosa do Texas, levando casas, carros e pontes por onde passava. Legal, né, irmãos, que não essa situação, mas os testemunhos contados no livro são todos fatos reais, né? Testemunhos de milagres, de coisas extraordinárias, né, que Deus faz. Jonathan e sua família buscaram abrigo no 2º andar da cabana, onde moravam. Mas isso não era possível, pois a casa havia sido arrancada do alicerce. Ixi, agora ficou estreito, né? Muitas vezes a gente se sente assim, né? No estreito. E agora? Acabou todas as expectativas, né? Provavelmente pensaram até que ia morrer, não iam sobreviver a uma situação dessa, né? Eles, então, se agarraram a um colchão em meio a um turbilhão de água. Jonathan foi o único sobrevivente. Meu Deus. O único sobrevivente. Misericórdia. Quando eu e Denain fomos visitá-lo no hospital, ele mal conseguia se mexer de tanta dor. Mas as costelas e o quadril quebrados não era nada em comparação com seu coração partido. Jonathan até tentava falar, mas só conseguia chorar. Misericórdia, né? Que situação. Perder toda a família, ficar só ele. Algumas semanas depois, ele conseguiu reunir forças para falar no enterro da sua esposa e de seus 2 filhos. Parecia que toda a cidade de Corpus Christi, no estado do Texas, estava lá. Não havia uma cadeira vazia em toda a igreja, nem quem pudesse conter as lágrimas. Por bem mais de meia hora, Jonathan traçou um perfil de sua esposa e de seus filhos. No momento em que falou das risadas e das alegrias deles, e do quanto a sua casa tinha ficado vazia, ele disse, o relato do Jonathan: as pessoas têm me perguntado sobre a minha situação e sobre como posso permanecer tão forte e otimista numa situação como essa. Tenho respondido a essas pessoas que tenho encontrado apoio em minha família, nos meus amigos e, de um modo mais importante, na minha fé. Laura sempre me perguntava, a cada domingo depois do culto, como podemos fazer com que mais pessoas venham à igreja e aprendam sobre a salvação? Bem, Laura, o que você acha? Elas estão todas aqui. Então, a filha dele, ela sempre pensava em algo especial para chamar pessoas. Ela gostava, acho que talvez, do evangelismo, né? De algo assim na igreja, e ela sempre perguntava para o pai dela: o que podemos fazer para chamar mais gente, né? Para ser salva, né? Para atrair. Então, é muito importante os trabalhos, né? Os trabalhos que nós fazemos, porque é uma forma também de atrair. A gente está aqui se alimentando, se edificando, nós mesmos, né? E é uma forma de atrair, é uma isca, né? Porque, querendo ou não, né? Isso é a palavra de Deus, né? Nós estamos falando do amor de Deus, da palavra. E as pessoas vão sendo transformadas, né? Tantas pessoas precisando. E ele fez esse comentário, né? Um versículo em particular, aí ele continua falando aí do relato dele, né?
Um versículo em particular que tenho guardado no coração por todos esses anos também tem me ajudado. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Vamos repetir esse versículo? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Então, olha só que lindo, né? Esse versículo, ele usou como base ali de fé. Não se apoie no seu próprio entendimento, porque a gente não sabe de nada, né? Praticamente, a gente não pode se apoiar nunca nas nossas forças, no nosso entendimento, na nossa inteligência, nos nossos dons. É o Senhor Jesus que é nossa fortaleza. É Ele que é na nossa própria capacidade, né? Porque às vezes as pessoas se acham, né? E não é nada, né? Ninguém é nada, né? Deus é que é, né? Ele é que nos usa como instrumento, né? Porque nós não somos nada sem Ele, né? Então, eu achei bem interessante esse provérbio que ele colocou aqui, para fazer a gente pensar, né? Não tenho como explicar a razão pela qual acontece algo tão trágico como essa enchente e por que tantas vidas se perdem. Mas eu sei que Deus não nos dará nada que não possamos suportar. Eu sei que estamos aqui por pouco tempo, mas pode confiar que, se eu pudesse dar todos os ossos quebrados do meu corpo para tê-los de volta, eu faria. Mas isso não está ao nosso alcance. Ele colocou 3 pontinhos. Continuando o relato. Sim, eu sei que toda essa tragédia é horrível. E eu tenho andado chateado, irritado, confuso, sempre me perguntando a razão de tudo isso. Chorei o suficiente para encher esse rio umas 100 vezes, mas eu sei que não posso passar a vida chateado ou irritado, ou me perguntando a razão de tudo isso. Porque quando chegar a minha hora e eu estiver junto com eles no céu, eu terei a resposta. Pode acreditar que essa será a primeira pergunta que farei. É forte, né, gente? Porque que situação terrível, né? E ele continua confiando no Senhor, apesar da confusão mental que a pessoa fica, né? Não é fácil, é difícil. Você perder uma pessoa já é horrível, imagina um monte, né, da casa. Então, assim, é bem difícil. E ele fala que confia no Senhor, faz os questionamentos, mas que não pode continuar dessa forma. Então, a gente tem que seguir esse exemplo. Não deixar se abater, não deixar de confiar em Deus. Não importa a situação, a gente tem que colocar Ele na frente da situação difícil. Você está vendo aquela situação, seja lá qual for, um filho, marido, sei lá, vizinho, trabalho, casamento, a gente tem que colocar o Senhor na frente. Senhor, olha a situação. Vai na frente, Jesus, me ajuda. Porque aí você vai respirar e o Senhor vai tomar a direção, né, irmã? Anotei todas as vezes que Jonatas usou essa frase e usei. Aí aqui é o Max, né? Eu sei que Deus não dará nada que não possamos suportar. Então, o Max, ele guardou essas frases dele para a vida, como inspiração, né? Eu creio. Eu sei que Deus não nos dará nada que não possamos suportar. Eu sei que estamos aqui por pouco tempo. Eu sei que toda essa tragédia é horrível. Eu sei que estarei junto com eles no céu. Ele crê nisso porque todos eram cristãos, né? Todos falavam na mesma fé, né? Todos criam. Então, ele cria nisso, né? Glória a Deus. Jonathan não era ingênuo, nem teve falta de consideração. Tampouco reagiu com uma crença superficial ou rasa. Ele sabia que a tragédia era horrível, porém, em meio à tempestade, ele encontrou a esperança, uma esperança inabalável. Ele não encontrou respostas fáceis, mas encontrou a resposta. Ele tomou a decisão consciente de construir sua vida com base nas promessas de Deus. Jesus encorajou seus seguidores a orar
sempre e nunca desanimar. Isso está em Lucas 18:1. Orar sempre e nunca desanimar. É a oração que nos faz ficar de pé, né? Sem desânimo, porque o desânimo vem sempre, né? Mas a oração é o combustível do desânimo, né? A oração é o combustível para não ter desânimo, perdão. Se a gente não ora, o desânimo pega direto, né? Então a gente tem que estar sempre em oração. Você consegue imaginar o que significa nunca desanimar, nunca ser fraco, nunca se sentir sobrecarregado, nunca cair na fossa do desespero, não perder mais nenhum dia para a angústia, não tomar mais nenhuma decisão motivada pelo medo? Esta é a vontade de Deus para mim e para você. Ele quer que transbordemos de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15:13. Transbordar. Que verbo extraordinário para usar com a palavra esperança. Na semana passada, o céu transformou-se em uma cachoeira por cerca de meia hora. Precisei tirar o carro da estrada, pois os limpadores de para-brisa não tiveram chance contra o temporal. Todos os centímetros quadrados da rodovia estavam encharcados. A chuva transbordava da mesma forma. Deus encharcará seu mundo com esperança. É isso aí. Confiança e esperança em Deus sempre. Certa vez, passei um dia na floresta de Yosemite. Eram tantas árvores, quanto estrelas no céu. Quanto estrelas no céu, está aqui. Árvores altas, era para ser quantas estrelas, né? Mas quanto estrelas no céu. Árvores altas, árvores baixas, para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás. E Yosemite transbordava de árvores. Deus transformará seu mundo em uma floresta de esperança. Estão ouvindo, né? A palavra, né? Deus vai transformar seu mundo numa floresta de esperança. Não desistam, não vamos desanimar. O Senhor está falando com a gente hoje que vai nos dar esperança, confiança nele, que tudo tem um jeito, né? Tudo, nada é impossível. Eu sempre falo isso para mim mesma e falo para as pessoas. Nada é impossível para Deus, né, Ju? Nada. Nós temos que colocar ele na frente de todas as coisas. E se algo não tiver cura pela medicina ou algo que falam que não tem cura, não, para Deus tudo tem cura. Tudo ele pode. Nós temos que confiar, entregar na mão dele e ter esperança sempre. E seguir em frente. Eu me lembro, quando criança, de caminhar por um campo de algodão perto da casa dos meus avós, no oeste do Texas. A fazenda transbordava de algodão. Era algodão que não tinha fim. Se inspirar, né? Para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Ele está bem poeta agora. Bolinhas brancas inchadas para todos os lados. Deus lhe concederá uma colheita de verão de esperança. Vocês estão entendendo, né? Que Deus está falando muito isso aqui? Às vezes a gente está triste com alguma coisa, preocupado, angustiado. Deus está te falando, esperança, confia em mim. Eu vou fazer, eu estou contigo. Então o Senhor é a nossa esperança, em toda situação. Será que você precisa de uma esperança transbordante? Uma esperança que não seja ocasional ou esporádica, mas que seja transbordante? Ela está à sua disposição. Portanto, refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança, agora é um versículo. Temos essa esperança como âncora da alma firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre. Hebreus 6:18. E hoje nós podemos entrar nesse Santo dos Santos, na presença de Deus, e clamar a Ele, se ajoelhar, chorar, pedir para o Senhor que Ele enche o nosso coração de esperança, de fé, de confiança, porque lutas vão vir a vida inteira, né? Até a volta de Jesus.
E nós temos essa confiança que é o Senhor, né? Faça a si mesmo esta pergunta: aquilo do que estou firmado é mais forte do que os desafios que enfrentarei? Vou repetir. Faça a si mesmo esta pergunta: aquilo no que estou firmado é mais forte do que os desafios que enfrentarei? Você está firmado em quem? Nada é maior que Jesus, nada é maior que Deus. É isso que ele está querendo dizer. É mais forte que Jesus esse problema? Não, Jesus é maior, ele é muito mais forte. Ele pode tudo, ele muda tudo. Só de olhar e piscar, ele já mudou a situação, se ele quiser. Nada. Todas as pessoas estão ancoradas em alguma coisa, em algum fundo de aposentadoria ou no seu currículo. Alguns apoiam-se em algumas pessoas, outros prendem-se a uma posição. No entanto, esses são objetivos superficiais. Será que você ancoraria um barco em outro barco? Interessante, né? Claro que não. É necessário algo mais profundo e que se apegue com mais firmeza do que outras embarcações na superfície da água. Mas quando você se ancora nas coisas desse mundo, será que você não está fazendo exatamente isso? Será que algum fundo de aposentadoria pode resistir a alguma depressão econômica? Será que a boa saúde pode resistir a alguma doença? Não há como garantir isso. Nós não podemos nos garantir em nada nesse mundo, só em Deus. E aqui ele dá um exemplo desse barco, que às vezes a gente se ancora nas coisas, né? E não nele, né? E nós temos que se ancorar em Deus. Os marinheiros experientes insistiram para que você se apegasse a algo oculto e sólido. Não confie na boia sobre a água, nem confie nos marinheiros no barco ao lado. Tampouco confie no outro barco. Na verdade, nem confie no seu próprio barco. Quando bate a tempestade, não confie no seu próprio barco. Só nele. Aleluia, Jesus. Na verdade, não confie no seu próprio barco. Quando bate a tempestade, não confie em ninguém, a não ser em Deus. O apóstolo Paulo proclamou isso de um modo triunfante. Ele fala aqui em 1 Timóteo 4,10. Temos colocado a nossa esperança no Deus vivo. O povo da promessa renova diariamente a sua decisão de firmar suas âncoras em Deus. Em casos como esse de Jonathan McCombie, o problema é uma batalha de vida ou morte contra uma indiscutível tragédia. Nos casos como o que enfrentei ontem, é uma questão de arrancar o dia das garras do pessimismo. Olha, é forte, hein? É isso aí, gente. Nada de pessimismo, viu? Rô, Fran, Cláudia, eu, Jonathan, Fábio, Luana, Kelly e Luquinhas. Nada de... E quem estiver nos assistindo depois, está sendo filmado, viu? Nada de pessimismo, gente, nunca. Porque nós temos Deus na nossa vida. Nós temos o Senhor. A gente tem tudo, que é Ele. Então vamos ver um videozinho, só para finalizar minha parte. O amor lança fora todo o medo. Quem é o amor? Jesus. Ele é o próprio amor. Eu falei para o Leandro hoje, esses dias, que Jesus não sente amor, Ele é o amor. Como assim Ele é o amor? Ele é o próprio amor. Então, só na glória a gente vai entender assim a imensidão de amor, né? Ele é o próprio amor. Ah, eu tenho amor pelo meu filho. Não, Jesus, Ele é o amor. Ele criou o amor, né? Então, é algo muito sublime, né? Vamos lá. Para avivar o nosso coração, a nossa fé, um vídeo bem bonito. Essa história tem no livro de Mateus e de Marcos. É no livro de Mateus, né? Jesus, esse é o do Jesus no barco, né? Porque tem dois. Tem o Jesus no barco e o ele andando sobre as águas. Ah, ele é Jesus dentro do barco.
descansando tranquilamente. O sono estava pesado. Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Olha lá, Marcos 4:37 conta essa parte, né, da palavra. Então, espera só um minutinho. Tem outro vídeo também. Vocês viram essa situação? Que a gente está na luta, na tempestade, o Senhor está dentro do barco? Então, são situações adversas, né? O Senhor está dentro do barco, nos ajudando, nos dando a saída, né? Quando a gente pensa que vai naufragar, Ele levanta tranquilamente, calma, fique em paz. E Ele estava num sono, num descanso. Eu pensei nesse vídeo porque para a gente descansar. Assim como o Senhor descansou, nós confiar ao ponto de descansar. Descansar é entregar para Ele. Ó Senhor, a situação é essa, Jesus. Porque eu não tenho como, mas o Senhor pode, está aqui. E confia, segue a vida firme, segue em frente, servindo a Deus, né, Cláudia? E confia, Ele está lá. E quando vinha a tempestade, Ele levantou e acalmou na hora certa, não deixou virar o barco. Não deixou ninguém morrer. O Senhor, Ele faz isso, né? E aí tem uma outra situação. Linda também esse trecho. Aí já é uma outra situação também na tempestade. Ele vindo de um outro local. Tende bom ânimo. Sou eu. Não tenhais medo. Na palavra fala que estava uma tempestadezinha. Aí o Senhor surgiu. Manda-me ir ter contigo por cima das águas. Vem. Aí é Pedro. Pedro que faz isso. É que eu peguei um pouco o vídeo curto, né? Mas estava tendo a tempestade e o Senhor surgiu no meio da tempestade para parar o barco. Senhor, salva-me. Homem de pouca fé. Por que duvidaste? És verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Olha só, essa cena aqui interessante. Exatamente o que está na palavra de Deus. Quando Pedro foi ao encontro de Jesus, quando o Senhor fala, por que duvidaste? Ele olhou para o relâmpago, para a chuva, ele olhou para a tempestade, ele estava seguindo certo. Só que ele deu medo, ele olhou ao redor. E o Senhor fala que a gente tem que seguir em frente.
não olhar ao redor. Senão a gente naufraga, a gente fica com medo. Então nós temos que olhar para frente, seguir em frente, sem medo. Confiar no Senhor, que Ele tudo pode. E o Senhor está na direção de todas as coisas. Coloquem isso no coração, eu vou colocar no meu também. E não vamos ter medo da situação. E vamos seguir em frente, que o Senhor vai no nosso encontro. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus, que Deus abençoe as promessas de Deus. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Salmo 136, versículo 1. Vou dar continuidade. Passei 3 dias encarando a tela do computador para escrever este livro. 1 hora depois, o cérebro voltou ao normal e os olhos começaram a ficar pesados. Hora de parar um pouco. Moro a 10 minutos de um campo de golfe. Então, em poucos momentos, lá estava eu no ponto de partida, com a bola de golfe na mão, andando pelo centro do primeiro campo, desfrutando do calor de um dia de primavera. Foi nesse instante que meu celular tocou e eu li a mensagem de texto. Um colega de ministério informou-me de uma mudança na equipe da igreja. Ué, por que será que ele não me consultou sobre essa decisão? Coloquei o celular no bolso e decidi dar-lhe a chance de se redimir. Mas essa tentativa de ser gentil durou até que comecei as tacadas para o segundo buraco, pois senti um rugido crescendo dentro de mim. Ele devia ter falado comigo sobre isso. Por volta do terceiro buraco, eu estava apertando o taco bem forte enquanto tentava acertar o quarto. Passei a enxergar o rosto do meu colega na bola antes de bater. No quinto buraco, tudo beirava a catástrofe. Já me imaginava discutindo aos gritos com ele. Ao chegar nas últimas tacadas, já tinha renunciado, despedido aquele homem, entrando em greve e me mudado para o México. Digamos que eu seja um tanto exagerado. Posso mergulhar na fossa da negatividade em um certo intervalo de aproximadamente 5 minutos, 5 buracos de golfe. Queria que você me visse arrastando os tacos de golfe com uma mão e cerrando o punho contra o diabo com a outra. Você devia me ouvir também. Ainda bem que não havia outros jogadores de golfe naquela manhã de quarta-feira, pois eles me olhariam com cara feia. No caminho entre o quinto e o sexto buraco, Deus falou comigo. Ele me perguntou sobre este livro e me fez lembrar da sua razão de ser. E ele nem teve que me perguntar e eu estava colocando o livro em prática. Eu não estava mesmo, estava me firmando nos problemas da vida, não nas promessas de Deus. Os problemas fazem isso, tira o foco, na verdade, tira o foco da confiança em Deus e às vezes focamos nos problemas. Nesse momento eu recorri ao arsenal de promessas e tomei posse de uma delas. Primeiramente, estava da história de Davi e Golias. A batalha é do Senhor. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47. E depois eu me lembrei dessas palavras de Isaías. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias e correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Apocalipse, capítulo 40, versículo 31. Essa promessa era justamente a receita de o que eu precisava para curar minha irritação. Eu percebi, essa batalha é de Deus, não é minha, pois Ele está no controle, não eu. Então esperarei pelo agir de Deus. Eu respondi a mensagem e pedi para conversar por 5 minutos. Quando eu estava chegando no sexto buraco, o celular tocou. Eu perguntei, você me incluiria nessa decisão? É claro que sim. Nada foi decidido ainda, eu só estava informando sobre uma das opções. Para mim isso bastava. Eu estava bem e a raiva já tinha passado. A minha parte ruim foi para o diabo, chegou minha atenção, mas a minha boa foi isso. Peraí, moça.
estou conseguindo chegar direito. Agora melhorou. Para mim isso bastava. Eu estava bem e a raiva já tinha passado. A parte ruim foi que o diabo chamou minha atenção, mas a boa foi que isso não aconteceu por muito tempo. As promessas de Deus foram um extintor de incêndio apagando as chamas dele. No primeiro capítulo, eu contei para você que as promessas desse livro são as minhas preferidas. Agora que eu já compartilhei a minha lista, insisto para que você crie a sua, pois o melhor livro de promessas é aquele que você e Deus escreveram juntos. Palavra maravilhosa, né? Pesquise e pesquise até que você encontre alianças que satisfaçam suas necessidades. E então apegue-se a elas, porque são pérolas preciosas. Esconda-as no seu coração para que elas rendam dividendos ao longo de prazos no futuro. Quando o inimigo vier com suas mentiras de dúvidas e de medo, produza a pérola. Satanás imediatamente se calará, pois ele não tem como responder verdades. Elas funcionam mesmo, prezado amigo. As promessas de Deus funcionam. Elas podem sustentar você em meio a tragédias horríveis. Elas podem animá-los nas dificuldades diárias. São de fato as promessas grandiosas e preciosas de Deus. Russell aprendeu essa verdade. Ele era talentoso como estudante e como atleta. Em 1864, quando tinha 15 anos de idade, durante uma reunião de oração, ele entregou a sua vida a Cristo. Ele tornou-se instrutor da Academia Militar em 1869. E teve uma vida diversificada e frutífera que incluiu as tarefas de ministro do Evangelho, médico e até compositor musical. Mas foi o seu entendimento nas promessas de Deus que fez a sua história importante para nós. Já pelos 30 anos, Carter teve um problema grave no coração e estava à beira da morte. Ruth escreveu: ele ajoelhou-se e fez uma promessa que, sendo ele curado ou não, a vida dele era decididamente consagrada para o serviço do Senhor para sempre. Christian prossegue dizendo que, a partir daquele instante, a Escritura criou uma nova vida para Carter. E ele começou a contar com as promessas que encontrava na Bíblia. Ele comprometeu-se a acreditar, mesmo que Deus desse ou não a sua cura. Carter viveu com um coração saudável por mais de 49 anos. Que maravilha, né? Isso é fé, na verdade. Diante de um problema, nós acreditamos em Deus e Deus faz algo melhor para nós. Sua decisão de confiar em Deus em meio a dificuldades fez nascer um hino que ainda é cantado nos dias de hoje. Firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador, fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Olha que maravilha, né? Esse hino tem a base de um problema, né? Ou seja, de um problema nasceu um louvor maravilhoso que até hoje é cantado nas igrejas, não é verdade? Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Minha estrofe preferida é a segunda. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Faça o mesmo. Construa sua vida sobre as promessas de Deus. Já que as palavras dele são indissolúveis, a sua esperança será inabalável. Os ventos ainda soprarão, a chuva continuará a cair, mas no final você estará firme nas promessas de Deus. Amém? Glória a Deus. Que encorajador, não é verdade? Então, que todos nós, né, venhamos diante dos problemas, das dificuldades, confiar no Senhor, fazer dos problemas uma canção, não é verdade? Enquanto muitas pessoas reclamam, se entregam, esse jovem ali fez uma canção de encorajamento. E assim devemos ser nós, né? Às vezes, talvez não temos este dom de criar uma letra, uma poesia, mas nós temos uma inspiração. Através da nossa fé, a nossa fé produziu uma grande esperança, uma grande salvação.